Olá, povo de Deus, eu saúdo a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. E hoje eu venho trazer uma palavra de ânimo, de fé, de esperança, de obediência para o teu coração em meio a esse momento de dificuldade que nós estamos passando, né? É a palavra do Senhor que nos fortalece, nos anima, nos enche de esperança em ler e crer todas as promessas que Ele tem reservado desde a antiguidade até os dias de hoje para a nossa vida. Porque a própria palavra diz que precisamos andar por fé e não por vistas. Em meio a esse cenário, né, que aos nossos olhos às vezes parece impossível de se reverter, mas o Senhor Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel, é Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que faz, é Ele que desfaz. Então, em questão de segundos, tudo pode mudar. Basta estar de acordo com a vontade dEle, porque Ele é soberano. E eu venho trazer essa palavra hoje para que você tome posse no seu coração, para que você se espelhe, né, na história que eu vou te contar hoje e que anime o teu coração, que dias melhores virão em nome de Jesus. Gênesis 22 vai falar que o Senhor ele coloca Abraão à prova. Começa assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocaustos sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizes até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra de reflexão, né? E uma palavra que traz ao nosso coração algo muito importante. O que nós temos oferecido ao Senhor de melhor. Abraão, ele teve uma promessa que ele geraria um filho, né, na velhice, algo impossível aos olhos da humanidade, mas Abraão, ele tomou posse, né, que seria pai de muitas nações, e quando o Senhor dá uma promessa, se cumpre, independente do tempo que leve, do tempo que demore, a promessa vai se cumprir, a promessa vai se cumprir, porque o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, o único Deus, Criador do céu e da terra. E Abraão, ele creu nessa promessa e ele recebeu no tempo devido Isaque. Só que a Bíblia vai dizer que depois que ele recebeu Isaque, o Senhor sentiu a necessidade de colocar o coração de Abraão à prova. Imagine uma promessa de muitos anos, né? Que teve lutas, teve batalhas, às vezes desânimo, falta de fé, até se cumprir, e não é diferente nas nossas vidas. Às vezes a gente acha que Deus esqueceu da nossa promessa, ou Deus desistiu, ou a gente pecou, a gente fez alguma coisa e o Senhor esqueceu e desistiu de nós. Mas não, às vezes é só enganação da nossa cabeça, né?
O tempo, geralmente o tempo ele faz com que a gente venha pensar, a demora é esmorecer, é esfriar, né? A diminuir um pouco na fé. Mas isso é normal do ser humano, o Senhor entende, a gente só precisa estar firmado, buscando em oração e crendo sem duvidar. E Abraão creu, recebeu, e chegou um determinado momento que o Senhor achou que deveria colocar Abraão à prova. Imagine a situação de Abraão. O Senhor pedia a ele como sacrifício do pecado o filho dele, o único filho, como a Bíblia diz. A quem amas, como o Senhor diz para ele, a quem amas. E quando o Senhor deu a promessa a Isaac, ou Abraão, ele desfrutou muitos anos da promessa, porque Abraão, a Bíblia não relata a idade que Isaac tinha, mas já estava grandinho, né? Acredito que pré-adolescente ou antes disso, entre 7, 8, 9 anos, nessa faixa. Então ele desfrutou algum tempo dessa promessa. E aí, de repente, essa promessa vem e é tirada, né? Do nada, o Senhor pede, eu te dei, você usufruiu, acabou, agora você me devolve. E você tem um coração obediente e temente ao Senhor e cheio de fé e falar: se tu me deu, tu mesmo tomou, né? Como tem uma música aqui, a música de Jó, que fala. É difícil a gente aceitar algo assim que a gente ama muito, algo muito precioso, devolver ao Senhor. Mas se a gente for parar para analisar, é Ele que nos dá tudo. Nós somos obras, criatura feita pela mão dEle. E tudo que Ele nos dá, Ele nos concede, vem dEle, unicamente dEle. E tudo é para Ele e tudo voltará para Ele. Mas o Senhor, Ele sabe da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. O Senhor entende. Então eu me pergunto, imagine a situação de Abraão nesse momento, né? Quando o Senhor pede. E o bonito que ele não murmura. Abraão, ele não reclama. Ele simplesmente obedece. Se você parar para fazer os estudos das Escrituras, você vai ver que muitas coisas, eu acredito que 90% das consequências do pecado, da enfermidade, né, das coisas más acontecer, tudo é relacionado à desobediência. Porque se a palavra do Senhor diz que o Senhor nos ama, se a palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas, nós queremos, às vezes, saber mais do que o Senhor, o que é melhor para nós. Nos apoiamos no nosso entendimento, nas nossas ideias desordenadas, nos nossos desejos, nos nossos sonhos. Se realmente os sonhos forem de acordo com o Senhor, vai acontecer. Não há nada de mal, de errado, de pecado, nós orarmos. Se for em conformidade com a vontade do Senhor, Ele vai nos conceder. Se não for, é porque não era de ser. Se não for, porque não era algo bom, e nós, seres humanos, temos dificuldade de entender isso. E Abraão, ele entendeu ali, quando o Senhor pediu Isaac como sacrifício. Naquela época, o holocausto era de animais, não era de pessoas, a não ser para os deuses pagãos, né? As obras de feitiçaria, todo ritual de magia negra a deuses estranhos que existia com crianças e etc. Mas ali não, o holocausto, ele servia como pagamento do pecado naquela época. E era sempre de animais, sempre foi de animais. Só que o Senhor, ele quis colocar Abraão à prova. No momento, Abraão não sabia que estava sendo colocado à prova, né? Mas o Senhor pediu Isaac a ele, e ele, por obediência, por fé, crendo que o Senhor sabe de todas as coisas, e tendo a humildade de reconhecer que quem deu Isaac a ele foi o Senhor, que usou de graça e misericórdia para com ele e sua esposa na velhice. Então, ele simplesmente obedeceu. Claro que hoje não existe mais esse ritual devido ao pecado, que era feito individualmente ou às vezes pela nação, porque todos nós sabemos que Jesus foi o único sacrifício vivo, ou seja, o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz foi para a remissão dos nossos pecados. Todos nós fomos libertos e salvos
pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, para quem recebe e crê nessa salvação, né? E hoje nós temos esse livre acesso de falar com o Pai, de clamar, de orar, de buscar a sua presença através do sangue de Cristo naquela cruz. Hoje todos nós temos esse direito de herdar a vida eterna, né? De buscar a salvação da nossa alma através desse sacrifício que foi feito lá atrás. Então hoje foi o único sacrifício, claro que não existe mais sacrifícios de animais. E se a gente for parar para analisar simbologicamente, né? Toda vez que a gente peca, a gente está colocando Cristo novamente como sacrifício. Porque era assim naquela época. Toda vez que a pessoa pecava, levava um animal em holocausto. Esse animal era colocado num altar. Ali ele era imolado, ou seja, morto. E era aspergido o sangue, queimava. E essa fumaça ela subia como oferta suave às narinas do Senhor. E aquele pecado era perdoado e coberto pelo sangue do animal, né? Foi o que aconteceu com Jesus, né? O sacrifício para nós. Então, toda vez que o povo pecava, tinha que fazer esse holocausto. E hoje não é diferente se toda vez que a gente peca algo, não digo de falhas, né? Nós somos falhos, mas quando a gente comete pecados gravíssimos aos olhos do Senhor, principalmente a gente que busca ter um conhecimento na palavra do Senhor, que nunca teremos 100%, nunca seremos melhores do que ninguém, porque a palavra é viva, ela se renova todos os dias, na nossa mente, no nosso entendimento, através do poder do Espírito Santo. Mas se a gente for parar para analisar, cada pecado que a gente comete gravíssimo, a gente retrocede e coloca Jesus na cruz para ser sacrificado novamente, para que o Senhor perdoe o nosso pecado. Mas isso falando simbologicamente, porque só existe um único sacrifício e Jesus hoje ele reina, hoje ele vive, ele está no meio de nós. Hoje Jesus é o único Rei e Senhor e único digno de ser glorificado, né? Então, quando o Senhor ele pede a Abraão, Abraão não hesita. Abraão ele vai, né, viaja, e a Bíblia vai dizer que até esse monte tem um percurso de dias, né? Porque no versículo 4, quando diz: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ou seja, ele ainda andou a pé, com jumento, com todo o material para erguer o altar e seus servos. Quando ele viu o lugar, ele pediu que os servos retrocedessem, ficassem ali, que ele iria ali adorar. E chegando lá, ele fez o altar, o filho. Imagine. Quando Isaac chega para... Ele teve a percepção, ele foi com o pai, sem analisar, sem entender nada, mas chegando próximo, ele teve a percepção de analisar todo aquele cenário e perguntar ao pai: pai, a lenha tá aqui, né? O cutelo tá aqui, que é aquela faca mais grossinha, né? Que até hoje algumas pessoas acham para comprar, é tipo como se fosse um martelo, né? Aquele modelo de martelo que as pessoas cortam a lenha, não necessariamente um martelo. Mas era um tipo de faca e muito amolada. Então ele viu que tava a lenha, tava o cutelo, tava o fogo na mão do seu pai, mas porém, cadê a ovelha? Cadê o carneiro? Cadê o sacrifício para o Senhor? E o interessante é que quando o Senhor pediu a Abraão, quando o Senhor pediu a Abraão Isaac, Abraão não quis nem saber o porquê. Qual foi o pecado que ele cometeu? Ele nem questionou o Senhor. E hoje, muitas das vezes, a gente questiona, né? Quando o Senhor pede algo pra gente, que aos nossos olhos é muito difícil de se cumprir, ou tudo que a gente tem de melhor, né? Lembra daquela mulher, quando ungiu os pés do Senhor, ela deu o melhor, né? E Judas ainda falou: poderia vender aos pobres e ganhar dinheiro, Jesus sabendo que não era nada disso, só queria roubar. Mas ela pegou o que ela tinha de melhor, aquele unguento, e ungiu os pés do Senhor. Ela deu o melhor para Jesus, né? E era uma mulher indigna naquela época. Indigna até de encostar no mestre, veja lá, tocar nos seus pés. E aí, Abraão simplesmente, ele não questionou. Mas por que, Senhor? Por quê? O Senhor está pedindo o filho da promessa, algo que demorou anos para a gente conquistar. Qual foi o pecado que eu cometi
para que o Senhor peça um holocausto desse tamanho, dessa proporção? Porque o Senhor, ele frisa bem quando ele diz a Isaac, ou Abraão, teu único filho, o Senhor relembra. O Senhor poderia simplesmente dizer para Abraão, teu filho Isaac, mas não, o Senhor fala, teu único filho, justamente para ver a reação de Abraão, teu único filho, a quem amas, porque o Senhor conhecia o coração de Abraão. O Senhor sabia que ele amava profundamente, intensamente Isaac, né? E mesmo assim, Abraão, na sua forma de servo, de humilhação, de reverência ao nosso Deus, ao dono de todas as coisas, Abraão simplesmente não diz nada ao Senhor. Não murmura, não questiona, não quer saber qual é o seu pecado. Porque ele sabe que o Senhor é perfeito em todas as coisas. Ele sabe, por mais que ele não queira fazer aquilo naquele momento, ele não entenda, mas ele vai e obedece à ordem do Senhor. E ele prepara o altar. Só que essa obediência, essa submissão, essa humilhação que Abraão teve naquele momento, não vou dizer que moveu o coração do Senhor, porque não era projeto o Senhor sacrificar Isaac. Apenas foi uma prova, porque o Senhor queria ver o que estava no coração de Abraão, mesmo já sabendo o que estava, né? O Senhor tem dessas coisas e às vezes tem coisas que não é revelada a gente, não cabe a gente vir a entender o porquê o Senhor faz, porque Ele é Deus e Ele faz e acabou. E quando Abraão, ele tomou essa forma de servo, de humilde, de obediência, e quando ele ia cumprir realmente, quando ele ia imolar o seu filho, o Senhor, ele proveu. O Senhor, ele entrou em ação. O Senhor mandou um anjo para dizer a Abraão, não faça isso, né? Pois agora sei que temes a mim, porque não me negou o teu único filho. Imagine o alívio de Abraão. Imagine o alívio de Isaac naquele momento, né? Porque Isaac, coitado, não estava entendendo nada. Abraão também não, mas ele obedeceu. E é isso que eu quero trazer hoje, nessa manhã, para mim e para você. Muitas das coisas ruins que às vezes acontecem na nossa vida é por falta de obediência, é por falta de fé. Porque quando Isaac ele perguntou a seu pai onde estava o cordeiro, o carneiro, Abraão olhou para ele e disse, Deus proverá. Deus proverá. E será que hoje, nas nossas vidas, nós temos esse pensamento de Abraão, de crer num momento de total desespero, um momento de total incerteza, olhar com os olhos da fé e dizer, Deus proverá. Deus proverá o emprego, Deus proverá a cura, Deus proverá a libertação, Deus proverá a restauração, Deus proverá o alimento. Será? Será que nós temos essa capacidade de um momento tão difícil como esse, um cenário tão caótico, um cenário tão triste, olhar para tudo isso com os olhos da fé e dizer, Deus proverá, Deus proverá. E Abraão, ele foi honrado porque ele creu que Deus proveria. Ele obedeceu o que o Senhor mandou. E hoje eu tô aqui para te dizer que precisamos obedecer. A Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Hoje tem muitas coisas que não agradam ao Senhor, que às vezes por falta de entendimento, domínio próprio, ou até a maldade, né? Ou influências malignas está acontecendo ao nosso redor. A falta de desobediência à palavra do Senhor.
o egoísmo, as ideias desordenadas que a Bíblia fala, a dura cerviz, o coração de pedra, falta de conhecimento nas leis. E o Senhor hoje quer de mim e de você obediência. Obediência. Porque se tivermos fé, a palavra de hoje é fé e obediência. Se tivermos fé, nem que seja assim, ó, do tamanho de um grão de mostarda, como a Bíblia diz, não precisa ser grande, não precisa ser grande, imensa, não, basta ser do tamanho de um grão de mostarda. Se tivermos essa fé em nosso coração, que Deus proverá, Ele vai prover. Se viemos a obedecer todas as ordens que o Senhor dá para a nossa vida, Ele vai prover, como Ele proveu para Abraão. Abraão foi obediente, que possamos ser obedientes como ele foi, mesmo quando tiver de dar o melhor que nós temos, ou seja, tudo para o Senhor. O que é que você tem dado ao Senhor? Se hoje o Senhor te pedir algo que você demorou muito tempo para conquistar, muitos anos, algo que você conseguiu com muita dificuldade, você hesitaria em dar? Você hesitaria? Porque é muito fácil se o Senhor pedir um bem material. Porque um bem material a gente conquista novamente, trabalha, conquista. O próprio Senhor dá, restitui. Agora, quando pede algo que envolve renúncia, que envolve um amor sobrenatural, algo que envolve sair da nossa zona de conforto, algo que envolve um sonho lá do passado que está prestes a alcançar. Será? Será que estamos dispostos a dar ao Senhor o que temos de melhor? Em todas as áreas da nossa vida, principalmente na nossa vida financeira. Sabemos que o Senhor, Ele não precisa de dinheiro. Ele é o dono da terra, Ele é o rei, Ele é o dono do ouro, da prata. Toda essa riqueza que está ao nosso redor foi Ele que constituiu, Ele que nos concede. Mas precisamos ter comprometimento sim com a obra do Senhor. Precisamos ter comprometimento com o próximo. Porque o mandamento maior do Senhor é esse, amar o Senhor acima de todas as coisas. Depois temos que aprender a nos amar a si mesmos e amar o nosso próximo como a nós mesmos. É uma ligação. Se amamos a Deus e amamos a nós, com certeza amaremos o próximo como a nós mesmos. E temos esse compromisso com o próximo, com a obra do Senhor. Principalmente na nossa vida financeira. Temos que retribuir e dar tudo que é nos dado. Temos que ter esse coração compassivo, misericordioso, principalmente nesse momento de dificuldade, onde muitas pessoas estão passando dificuldade, onde muitas pessoas estão precisando uma das outras. Então, será que você renunciaria? Se o Senhor te pedisse hoje algo assim, uma oferta dessa proporção, porque a oferta que Ele pediu a Abraão foi um filho. Tudo que Abraão tinha. Reflita nessa palavra hoje. Guarda ela no teu coração. Quando os pensamentos ruins quiser te afligir, ora, repreende. Pense em todas as promessas que o Senhor tem para a tua vida, que vai se cumprir. No nome de Jesus. Tenha fé. Fé, nunca perca a fé. E seja obediente ao Senhor. Porque o segredo da prosperidade, o segredo da proteção é a obediência ao Senhor. É a obediência. Se você seguir firme, obedecendo tudo que o Senhor tem para a sua vida, com certeza, aquelas bênçãos lá atrás de Deuteronômio 28, para sua casa, para sua vida, para suas finanças, para os seus filhos, você receberá. Porque o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas na minha e na tua vida. Eu quero orar por você agora nesse momento. Pai amado, querido Senhor Jesus, eu venho te apresentar nessa manhã as nossas vidas, meu Pai, e te agradecer pela tua palavra, que é um bálsamo, é uma fortaleza para o nosso coração. Ah, Senhor, se não fosse a tua palavra e teu Espírito Santo, já seríamos consumidos, já teríamos sim, meu Pai, consumidos nessa terra em meio a tantas coisas, tanta maldade, tanta dificuldade, tantas inquietações, Senhor, tantas dores e sofrimentos. Mas sabemos sim que o Senhor está no controle de todas as coisas e que
o projeto maior é a humanidade, Senhor, a quem o Senhor criou conforme a tua imagem e a tua semelhança. E que o Senhor nos ame e é misericordioso todos os dias para com as nossas vidas. Então estamos aqui, meu Pai, te pedindo para que teu Espírito Santo faça uma obra profunda no nosso ser. Que retire, meu Pai, tudo que não te agrada dos nossos pensamentos, sentimentos, dos nossos corações. Que o Senhor nos esvazie e nos encha com teu Espírito Santo, meu Pai. Ó Senhor, grandioso é o teu poder, para que venhamos a entender a importância da fé e da obediência à tua palavra, Senhor. É a única garantia de paz, de tranquilidade, de justiça, de amor e de prosperidade nessa terra. É a obediência à tua vontade nas nossas vidas. Porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E o Senhor nos ama a tal ponto que o Senhor não quer que um se perca. Porque o Senhor não tem prazer na morte, e sim na vida em abundância. Fortalece as nossas forças no dia de hoje. Nos dá um ânimo novo, nos guarda a nossa entrada, a nossa saída. Obrigada por mais um dia, Senhor, de vida, saúde, de prosperidade na tua presença, Senhor. Obrigada por não permitir que falte o ar nos nossos pulmões, o alimento na nossa casa, o equilíbrio, o domínio próprio, Senhor. Oh, meu Pai, cura as pessoas que estão precisando de cura. Liberta as pessoas que estão precisando de libertação, Pai. E que a nossa nação tenha um mover sobrenatural do teu Espírito Santo, que é o único que convence do pecado, do arrependimento, Senhor. É o único, a tua palavra é a única que é viva, Senhor. A tua palavra é a única que move montanhas, que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Então faz um mover grandioso nesta nação, meu Pai. Para que todas as pessoas venham reconhecer que o Senhor é o único Deus, o único Salvador, o único digno de toda honra, toda glória, toda exaltação. Que todos venham se prostrar a Ti, meu Pai, à Tua vontade. E por Ti sejam curados, livres, libertos. Tenham caminhos de paz, de alegria, de prosperidade e tranquilidade nessa terra. Porque o Senhor clama por obediência. O Senhor clama por fé e obediência. E eu creio, Senhor, que nessa manhã o Senhor vai nos agraciar com teu poder, com teu sobrenatural nas nossas vidas e nas nossas casas. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E guarde a tua entrada e a tua saída para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, que Deus te abençoe.